Meus queridos, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer um acompanhamento, talvez o acompanhamento mais famoso depois do arroz com feijão, que é o purê de batata. E tem alguns segredos. A Mia já está aqui no começo do vídeo logo. A gente começa o purê de batata. Cozinhar batata e cozinhar legumes que nascem debaixo da terra. Legumes que nascem debaixo da terra, a gente começa a cozinhar na água fria. Legumes que nascem em cima da terra, a gente começa a cozinhar na água já fervente. Por que a gente começa a cozinhar na água fria legumes? No caso, a gente vai fazer um purê de batata, nós vamos cozinhar purê de batata, a gente começa na água fria. Porque quando o amido, batata é um legume que tem muito amido. O amido, quando ele entra em contato com a água quente, com a temperatura quente, ele começa a gelatinizar. Então, quando a gente coloca a batata já na água quente de uma vez, ele gelatiniza de fora para dentro, ou seja, a cobertura de fora começa a gelatinizar, o calor não consegue penetrar no centro da batata, a gente vai ter uma batata cozida por fora e crua por dentro. Quando a gente começa na água fria, ele cozinha de forma mais uniforme, ele vem esquentando, então ele começa a cozinhar de dentro para fora. A gente não vai ter uma batata que vai ficar cozida por fora e crua por dentro, e nem uma cozida por dentro e já desmanchando por fora. Então, sempre cozinhar legumes que nascem debaixo da terra, começar com água fria, ok? Eu vejo muitos vídeos falando isso, mas ninguém explica o porquê, e agora todo mundo já sabe. Então, batata na água fria. A gente liga o fogo. Tampa a panela, água fria, liga o fogo e nós vamos cozinhar essa batata por 22 minutos depois que ela começar a ferver, a água começar a ferver, ok? Existe uma ferramenta chamada cronômetro que a gente usa muito na cozinha e eu acho que a gente pode usar, é uma ferramenta muito útil. Ninguém fala isso pra gente. Então 22 minutos cravados a batata está cozida, depois que a água começar a ferver, ok? A água começou a ferver, a gente vai colocar sal. Eu não coloquei sal antes, senão a água demora mais tempo para ferver. A gente coloca sal, tampa, e aí, cronômetro, 22 minutos. 22 minutos depois, vamos conferir aqui se a batata está cozida. Cozida, ou seja, 22 minutos é o tempo de cozimento depois que ela começa a ferver. A gente agora vai desligar o fogo, nós vamos tirar a batata daqui. O ideal é que a gente esprema ela, no caso a gente vai passar por uma peneira para ficar o mais fino possível, com ela quente, tá? Então a gente vai pegar uma peneira e vai amassar a batata. Deixa eu só pegar uma colher aqui. Dá um trabalhozinho poder amassar a batata aqui na peneira, mas a gente precisa amassar ela enquanto ela estiver quente. Dá trabalho? Dá trabalho amassar a batata, tá? A gente está fazendo um pouquinho aqui, mas o resultado final ele fica muito bom porque a batata fica lisinha. Então a gente passa por uma peneira e nós vamos fazer isso com todas. Olha como que é muito mais fácil amassar a batata quando ela está quente ainda. Passar pela peneira no caso aqui. Mas se fosse um amassador também seria muito mais fácil. Então a gente amassou as batatas e agora a gente vai concluir o purê. Vamos ligar aqui no fogo baixinho. Só porque a gente precisa de um pouco de calor. Por quê? A gente precisa de um pouco de calor? Porque agora o purê francês tradicional, o purê Estrela Michelin, ele é uma parte de batata, uma parte de manteiga. É muita manteiga. Eu não ligaria, não.
mas as nossas veias, nosso coração agradece se a gente tentar roubar. Então mas eu não abro mão de ter bastante manteiga no purê, tá? Eu não vou colocar a mesma proporção, mas a gente vai colocar uma quantidade generosa de manteiga aqui, tá? Manteiga e purê, a gente bate ele, então é muito útil quando a gente usa, de novo, existem as ferramentas para a gente usar. É muito útil quando a gente usa um pão duro. Eu não tenho um pão duro menor aqui para fazer em quantidades menores, mas se o pão duro fosse menor, seria melhor. Então a gente tem que... o segredo do purê é manteiga e isso aqui, ó. Bater o purê para a gente desenvolver o amido dele e a textura do purê ficar bem sedosa, né? Bem lisinha. Por isso que a gente passa, se a gente conseguir chegar mais perto aqui, a gente vai ver que o purê tá bem lisinho, ó. Isso aqui também é a peneira, é o tempo de cocção, é a peneira, é todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui com o pão duro, né? A gente colocou um pouco de sal na água do cozimento. Então é provável que já tenha um pouco de sal aqui também nesse... Gente, olha que coisa mais linda esse purê, gente. Isso é lindo demais. Tá vendo? Olha só. Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, tudo fica mais fácil. Então, como que faz um purê? É simples, tá vendo o tanto que é simples fazer um purê? Mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Pensa se isso aqui vai estar bom. Isso aqui vai estar bom demais. Então, ó, vamos provar aqui só um pouquinho para ver se tem sal. Tem um pouquinho de sal, porque a gente colocou um pouco de sal na água do cozimento, mas não tem sal suficiente. Então a gente vai colocar mais um pouquinho de sal. Normalmente a gente não coloca pimenta do reino. Se quiser colocar, eu sugiro colocar pimenta branca, porque a pimenta do reino comum aqui vai ficar... vai dar os pontinhos pretos ali no purê, e aí eu acho que a apresentação não fica tão legal. Eu até deixei uma noz moscada aqui, que eu ia colocar noz moscada, mas desisti de colocar noz moscada. Mas se quiser colocar, pode colocar, que fica bem bom. Mas a apresentação do purê sem esses pontinhos eu acho que fica bem mais legal. Gente, olha que purê sensacional. Que purê sensacional. Isso aqui tá lindo. Bom, eu serviria o purê aqui, tá? Se a gente quiser parar o purê por aqui é o purê clássico francês. Ó, textura, perfeito. Deixa eu provar o sal mais uma vez. Não, o sal tá perfeito. Gente, isso é o purê. Dá pra gente servir assim, se a gente quiser, tá? Mas... para ter o purê tradicional francês mesmo, a gente teria que colocar o dobro ou até mais do que o dobro de manteiga aqui. Então nós vamos no nosso jeitinho brasileiro, a gente vai dar uma trapaceada, que é o quê? Nós vamos colocar um pouquinho de creme de leite. E aí, tem que ser creme de leite fresco, tá? Porque como a gente está com o fogo ligado aqui, então um pouco de creme de leite fresco. Que a gente vai incorporar aqui para colocar um pouquinho mais de gordura e untuosidade aqui nesse purê. Purê de batata, gente, ele tem que ter gosto de batata. Ele é um purê de batata. Ele não é para ter gosto de manteiga, não é para ter gosto de qualquer outra coisa, é para ter gosto de batata. Mas aqui eu quis colocar só um pouquinho de creme de leite, que como a gente não usou a quantidade de manteiga do purê clássico, a gente precisava de um pouquinho mais de gordura para dar untuosidade nesse purê. O cheiro tá maravilhoso. E aí a gente consegue chegar nessa textura de purê. Olha que coisa mais linda essa textura desse purê, gente. Deixa eu provar mais uma vez. Perfeito.
E aqui, claro que com algumas técnicas, alguns segredos, algumas dicas, mas uma coisa muito simples de fazer, e muita gente, é simples, todo mundo acha que sabe fazer, mas o dia que comer dessa forma, o dia que fizer dessa forma, vocês vão ver como é que a gente eleva o nível do purê. E simples assim, purê de batata. Vamos provar? Olha a textura. Vamos provar isso aqui, gente? É muito bom. Vocês têm que fazer. Isso é maravilhoso. Se fizerem, me marquem. Se gostarem, comentem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.